Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Gabriela Sá, eu sou advogada aqui em Portugal há mais de 3 anos e uma das cofundadoras do ABBSA, Andreata Becker Bandeira de Sá Advogadas. O tema de hoje é para você que é cônjuge de algum português ou portuguesa. Pois é, você sabia que você tem direito a solicitar a sua nacionalidade portuguesa? Aproveita e curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa saber dessas informações e que quer solicitar a nacionalidade portuguesa. No seu caso específico, você tiver alguma dúvida que precise da consultoria de algum advogado, tem o nosso e-mail aqui embaixo, geral@abbsa.pt, e lá você consegue conversar com a gente. Com certeza, uma das formas mais fáceis de vir morar aqui na Europa é conseguindo uma nacionalidade de algum país da Europa. No caso específico de Portugal, há a possibilidade de você adquirir a sua nacionalidade portuguesa através do seu casamento ou até mesmo de uma união estável. Óbvio que para você conseguir essa nacionalidade vão precisar aí de alguns requisitos e é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Primeiramente, é muito importante você saber que a aquisição da nacionalidade portuguesa como cônjuge de português, ela é classificada como derivada, ou seja, ela não é de originário, que ela não veio através de um ascendente seu que era um português nato. Então ela vai produzir sempre os efeitos a partir do momento que você virou português para frente. Ela não vai retroagir desde a data do seu nascimento. O primeiro requisito e mais importante de todos é que você vai ter que estar casado há pelo menos 3 anos. Se você tem um casamento com menos de 3 anos, não é elegível para solicitar a sua nacionalidade portuguesa como cônjuge. Além disso, além desses 3 anos como casado, você também vai precisar comprovar um vínculo com Portugal. Ao mesmo tempo, em relação à união estável, você vai ter que apresentar no ato do seu pedido a cópia da sentença do tribunal que reconheceu que o casal vive há mais de 3 anos em condições igual a de um casamento. A questão da comprovação do vínculo com Portugal, ela é um pouquinho complicada. Não dá para eu explicar aqui no vídeo com certeza como comprovar esse vínculo. Existem algumas formas que são super presumíveis. Por exemplo, se você é cônjuge de um português e você reside aqui em Portugal e já tem a sua autorização de residência, nesse caso, você já consegue comprovar o seu vínculo. Ou até mesmo se você tiver uma empresa aberta em Portugal, ou se você tiver viagens frequentes para Portugal. Mas isso tem que realmente ser analisado caso a caso, porque é um tema muito específico e vai depender aí de muitas variáveis. Agora, se no seu caso você já tem mais de 6 anos de casado, já se presume um vínculo com Portugal. Então, se você tiver menos do que 3 anos, você não consegue solicitar a sua nacionalidade portuguesa. Se você tiver entre 3 e 6, você consegue, mas você precisa comprovar o vínculo com Portugal. E se você tiver mais do que 6, você não precisa comprovar o vínculo com Portugal. Ainda mais se você tiver filhos em comum. Se você tiver filhos em comum, nesse caso, não há necessidade de comprovar o vínculo com Portugal, então isso facilita bastante. Uma coisa muito importante também que vocês tenham em mente é que um português, ele sempre precisa ter o estado civil atualizado em Portugal. E como que se faz essa atualização, né? Se você casou aqui ou tem a sua união estável diretamente em Portugal, não tem problema nenhum. Agora, se seu casamento ocorreu no estrangeiro, ou seja, fora de Portugal, antes de tudo, antes de solicitar essa nacionalidade portuguesa, é preciso fazer a transcrição do casamento. Se vocês quiserem que eu fale sobre a transcrição de casamento, comenta aqui que eu trago todas as informações sobre esse procedimento. A transcrição de casamento é feita na conservatória, ela vai demorar aí entre 2 a 3 meses no máximo, dependendo de onde vocês derem entrada, e o valor é 120 euros. Vão precisar de alguns documentos, exemplo, certidão de nascimento, a certidão de casamento, documento de identificação e tudo mais, ok? Se no seu caso, o seu marido ou a sua esposa, ele casou com você, mas antes ele se divorciou, esse divórcio ele também vai ter que estar sendo reconhecido em Portugal. E diferentemente da transcrição de casamento que você consegue na entrada diretamente na conservatória, o divórcio só consegue ser reconhecido em Portugal se for um divórcio ocorrido no estrangeiro, se ele passar pelo Tribunal da Relação aqui em Portugal. Então, se essas duas partes, né, o ex-casal se divorciou, um deles é português e querem reconhecer esse divórcio em Portugal para depois dar origem a um novo casamento, nesse caso vai ter que passar por uma ação específica. Essa ação específica só pode ser feita através de advogado constituído no processo, tá? E além disso, a taxa judicial é 306 euros.
Fora aí questão de honorários e tudo mais, né? Porque você vai precisar estar assistido por um advogado. Na transcrição de casamento, não. É muito importante que você, sim, esteja assessorado durante todo esse procedimento, porque a gente está lidando aí com uma legislação, que é a Lei de Nacionalidade, que toda hora tem alguma alteração. Porque tem a questão do vínculo com Portugal, que é muito subjetivo. Porque, além disso, tem vários documentos que precisam estar com assinatura reconhecida, autenticados, apostilamento da Convenção de Haia. Então, é muito importante para você se precaver, até porque é um custo, é caro você atualizar essas informações aqui em Portugal. Então, já que você vai ter que gastar algum dinheiro, já faz o negócio direito para você não sofrer. Eu vejo muita gente, muitos clientes que recorrem a advogado, no caso da transcrição de casamento, depois que dá problema. E se, por um acaso, a conservatória suspeita que tem ali um casamento por conveniência, vai demorar essa transcrição quase um ano, porque vai passar pelo Ministério Público, pelo CEF e vai demorar muito mais. Então, é muito importante estar bem assessorado nesses processos, tá? O primeiro passo de tudo é verificar se esse português está com estado civil atualizado aqui em Portugal. Se ele era divorciado, reconhecer esse divórcio aqui. Se ele era casado, fazer a transcrição de casamento, tá? E no caso da união estável, se essa união estável foi feita em outro país, também precisa ter uma decisão judicial daqui reconhecendo essa união estável também aqui em Portugal. Basicamente, os documentos que você vai precisar apresentar são a transcrição de casamento com estado civil atualizado, documento de identificação do cônjuge estrangeiro, além da certidão de nascimento desse cônjuge estrangeiro também. Então, vai precisar ir, seja do passaporte ou do RG, né, se for no caso do Brasil. Assento de nascimento do cônjuge português, que precisa ser solicitado na conservatória. E, além disso, também a certidão de antecedentes criminais e os documentos que comprovem a ligação com a comunidade portuguesa. O que eu sempre aconselho aos meus clientes é que, mesmo o casamento tendo mais de 6 anos, junta tudo que pode comprovar a ligação com a comunidade portuguesa, principalmente se existirem filhos dessa relação conjugal. Então, que primeiro solicita, dependendo do caso, né, específico, solicita a nacionalidade portuguesa dos filhos e depois você solicita a sua como cônjuge, para não ter nenhum problema e não cair em exigência. No caso da união estável, não apresentaria aí a transcrição de casamento, mas essa decisão que demonstra que essa união estável é reconhecida aqui em Portugal e, além disso, declaração recente de que do cônjuge português dizendo que ainda está vivendo em união de facto. Em relação aos custos, o pedido para você solicitar a sua nacionalidade portuguesa como cônjuge de português para ser pago lá na conservatória são 250 euros. E a duração aí, o prazo médio solicitando aqui na conservatória em Portugal está em torno de 12 a 24 meses. É um processo demorado, mas no consulado português no Brasil é muito mais demorado ainda. Por quê? Porque quem trata da nacionalidade, quem defere o pedido é o conservador, e o conservador está na conservatória em Portugal. Então, se ele está na conservatória e o processo tem que vir do consulado para cá, é muito mais demorado, fora que não existe só o seu processo, existem milhões de processos de nacionalidade. Então, toda vez que a gente dá a entrada aqui como advogado, é um pouco mais rápido, sim, do que se der entrada diretamente pelo consulado português. Basicamente, são essas as informações. No site do IRL vocês também encontram as informações que vocês precisam em relação à documentação, prazo, como dar entrada no pedido. Mas, como eu falei, é muito importante estarem bem assessorados para que não seja perda de tempo e de dinheiro. E tempo é dinheiro, gente. Então, que não seja uma perda de dinheiro e tempo. É isso. Se você contrata um profissional que está acostumado com esse tipo de processo, que consegue analisar o seu caso concreto e identificar realmente os documentos que vão ser analisados pelo conservador para ser deferido, vai ser muito mais célere com certeza, tá? Então, coloco aqui para vocês o nosso e-mail geral@bbsa.pt. Segue a gente lá no Instagram também, vou deixar aqui @abbsa.pt. E, óbvio, temos também LinkedIn e temos o nosso site, que é www.abbsa.pt. Lá no nosso blog você tem tudo que eu falei nesse vídeo, versão artigo. Então lá você consegue identificar melhor tudo que eu estou falando nesse vídeo, tá bom? É isso, um beijo enorme pra vocês. Curtam esse vídeo, compartilhem com quem precisa dessa informação. E um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima!